Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo. Vamos lá para circuito, tá? A gente vai dividir circuito em assuntos, não é? Então já vimos corrente elétrica, agora vamos falar sobre resistência. Tá? A resistência, ela tem aquele símbolozinho, quando você tem aqui o circuito, tá? aquele serrilhado, isso é resistência. Tá? A resistência ela é responsável em transformar energia elétrica em energia térmica. Isso é chamado efeito Joule. Então a energia elétrica é transportada pelos elétrons, na corrente elétrica, chega aqui, vira calor. Aí você tem o chuveiro elétrico, você tem a cafeteira elétrica, tá? Um aquecedor, né, que o pessoal chama de bailarina, tá? Para aquecer a água. Então, o que mais cai no vestibular é uma linguagem matemática que é proporção. Então, quando você fala dobrou o comprimento, dobrou o raio, tá? Então triplicou, reduziu a metade, então são numerais proporcionais e a gente vai trabalhar com proporção. Para isso a gente vai precisar da fórmula, tá? Então o pessoal que tem um pouco limitado em guardar a fórmula, tá? Aqui vai precisar guardar a fórmula, tenta criar macete. Então a fórmula é essa aqui, ó, resistência, resistividade, aí essa letra grega, resistividade, comprimento, porque a resistência nada mais é do que um fio. Então aqui, ó, um pedacinho. Então você vai ter aqui o comprimento do fio, tá? Dividido pela área, a área transversal. Geralmente, não é? Vai ser um círculo. Tá? O fio, ele vai ter transversalmente, né, uma circunferência. Então você pode ter essa fórmula, né? Resistência, resistividade, isso aqui depende do material. Cada material tem uma resistividade. Comprimento e área. Tá? A área, como é um círculo, pode ser usada também πr ao quadrado. Tá? Fórmulazinha lá da área do círculo. Bem, aí, olha só. Vamos para essa questão aqui. Essa questão não, né? Essa é um quadro que eu fiz com várias situações. Resistividade do material é a mesma. Tá? Resistividade é a mesma. O comprimento dobrou. Comprimento dobrou e o raio dobra também. O que vai acontecer com a resistência? Ela vai aumentar, dobrar? Como é que vai ficar isso? Como que o aluno vai fazer essa questão? Ele vai ter a fórmula, né? Ele tem que saber a fórmula e ele vai pensar da seguinte maneira. Isso é um tipo de questão que quando você atinge o condicionamento, que a gente tanto, tá? O objetivo é esse, a gente está condicionado, você consegue fazer isso de cabeça. Tá? Então quando você conseguir fazer isso de cabeça, chegou ao nível que a gente quer. Então você vai pensar o seguinte, R' é a nova resistência. No lugar da resistividade, você vai colocar 1. Tá? Quando você trabalha com a proporção e o número não muda, é 1, porque quando você multiplica por 1, então ó, vai botar 1 aí. Comprimento, o comprimento dobrou. Então vou colocar 2. No lugar do comprimento eu vou colocar 2. Tá? O π é uma constante. Então tudo que é constante, π, tá? Números, você vai colocar 1. Tá? E o raio dobra. Aí você vai colocar, ó, 2 ao quadrado. Pronto, aí você vai resolver essa expressãozinha. Então, R', tá? 2 sobre 4. Tá? Opa. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4, vai dar meio. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que a nova resistência ela vai ficar metade da resistência anterior. Quando você faz essa mudança, mantém o material. Dobrou o comprimento, dobrou o raio, a resistência ela vai ficar a metade. Ó, meio R. Tá? Então, tenta entender isso. Vamos fazer outros exemplos. Ó, nessa situação, mesmo material, quadrupliquei o comprimento, dobrei o raio. Como é que vai ficar a resistência? De novo, o aluno vai ter a fórmula, né? Aqui já vou ao quadrado. No lugar da resistividade, como é a mesma, eu vou botar 1. O comprimento quadruplicou, eu vou colocar 4. O π, você vai colocar 1. Tá? E o raio dobrou, aí você vai colocar, ó, 2 ao quadrado. O que quer dizer isso? Tá? Vai ficar 4 sobre 4. Então, R', fazer aqui, ó. R' que seria a nova resistência, depois de alterada.
ela vai ficar 1. Mas entenda, gente, que esse 1 não é 1 ohms, que é a unidade de resistência. Você não calculou a resistência, calculou a proporção. A nova resistência é 1 vezes a resistência antiga, ou seja, é a mesma, não alterou. Então, você pode ter uma opção múltipla escolha, não alterou, ficou constante. Então, a nova resistência é 1 vezes a resistência antiga. Outra situação, vamos lá. Dobrei a resistividade, tripliquei o comprimento, reduzi a metade, o raio. Então, vamos lá. R', nova resistência, no lugar da resistividade, dobrei. Eu vou colocar 2. O comprimento, estou fazendo isso aqui, não é? O comprimento triplicou. Eu vou colocar 3. O π, você não pode esquecer que é 1. E eu reduzi a metade o raio. Então, você vai botar assim, 1 sobre 2 ao quadrado. Metade, o raio, vai botar 1 sobre 2 ao quadrado. Aí vai fazer essa matemáticazinha, 2 vezes 3, 6. Aqui, meio ao quadrado, vai dar 1/4. Atenção que você tem base matemática aí, não é? Então, como é que você vai fazer essa continha? Estou dividindo por uma fração. Vou repetir o número de cima e a fração que está embaixo e inverto multiplicando. Vai ficar 4 sobre 1. Então, a nova resistência vai ficar 6 vezes 4, 24. 24 vezes a resistência antiga. Então, 24R. Então, entender essa linguagem. Nova resistência, R', 24R. Outra situação aqui. Dobrei a resistividade. Então, troquei o material, né? Se eu trocar o material, vai mudar a resistividade. No caso, uma resistividade dobro. Dobrei o comprimento e dobrei o raio. Tá? Então, R', resistividade dobrei, comprimento dobrei. O π é constante, é 1. Você não pode esquecer esse conceito. Tá? E o raio, dobrei. O que eu vou manter na fórmula é a posição. Você vai ficar diretamente, que é os números em cima, inversamente embaixo, e as potências. Essa conta vai dar 4 sobre 4, né? 2 vezes 2, 4, 2 ao quadrado, 4. Vai dar 1. Ou seja, R', 1R. Nesse caso, não altera a resistividade. Aqui, 1R. Entendido essa linguagem? Aonde que o pessoal erra? Tá? Eu vejo muitos erros quando ele, em vez de raio, fala diâmetro. O raio é metade do diâmetro. E faz a conta pela metade. Tá? Faz com proporções erradas. A variação do raio é a mesma do diâmetro. Então, isso é muito importante o aluno entender. Se eu dobrei o raio, o diâmetro também dobra. Se eu reduzir a metade o raio, o diâmetro também reduz a metade. Então, quando eu falo raio e diâmetro, é a mesma coisa na proporção. Tá? Não sei se vocês perceberam, tem que entender isso. Porque quando o exercício fala diâmetro, o aluno vem na cabeça, o diâmetro é o dobro do raio. E altera a proporção. Entendido? Dobrei o raio, o diâmetro também dobra. Reduzir a metade o diâmetro, o raio também reduz a metade. Eles são diretamente proporcionais. Deixa eu colocar aqui a tabela. Uma outra situação. A resistividade é a mesma. Agora vamos trabalhar com aumento. O comprimento eu aumento 30%. Olha só. Tá? O raio eu vou reduzir 20%. Vamos trabalhar com porcentagem. Aí a gente vai precisar de um conceito que a gente viu nas aulas de aumento e desconto, tá? Que é o fator multiplicativo. Você vai transformar isso aqui num produto, tá? Vai transformar isso numa proporção. Então, o aluno tem que conseguir lembrar disso. Quando você aumenta 30%, é a mesma coisa que multiplicar por quanto? 1,30. Tá? Então, depois a gente tem que fazer uma revisão disso. Quando eu reduzo 20%, eu multiplico por 0,80. E a gente vai usar esses valores, porque esses são os valores proporcionais. Tá? Então, voltando aqui, como é que a gente vai fazer a conta? R, Rho, L, Pi, R ao quadrado. Tá? Então, a nova resistência vai ser a resistividade, que é a mesma. Nesse exemplo que eu dei aqui vai ser a mesma. Eu aumentei 30%, então significa que o comprimento ele vai ficar 1,30 vezes maior.
Então, vezes 1,30. O π, você não pode esquecer que vai botar 1. Tá? Não pode confundir. Eu sei que o π vale 3,14, mas a gente não está substituindo. A gente está botando valores proporcionais. Então, você tem que entender claramente a diferença desses dois tipos de exercícios. E no lugar do raio, quando eu reduzo 20%, é a mesma coisa que multiplicar por 0,80. Aí eu vou botar aqui, ó, 0,80 ao quadrado. Tá? Continha vai ficar um pouquinho chatinha aí, mas vamos lá. R' vai ficar 1,30, 0,8 ao quadrado, aí tem que ter uma boa tabuada. 8 ao quadrado é 64, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. Tem que ter uma boa tabuada para poder compreender isso. Tá? Para isso a gente vai precisar de pré-requisitos. Então vamos ter que ter o domínio de aumento e desconto. Para eu fazer essa conta aqui, eu vou dar duas casas em cima e embaixo. Então vai ficar 130, 64. 130 por 64. Isso aqui vai dar mais ou menos 2. Tá? Vamos fazer aqui a conta. Ó, 130 dividido por 64 por 2 vai dar 128. Aí sobra 2. É menor, aí eu ponho uma vírgula, um zero. Ainda é menor, aí eu ponho um zero. Isso aí vai dar 2,0 alguma coisa. 2, né? Aproximadamente 2. Então eu digo, não é? Que a minha nova resistência, ela é o dobro da resistência antiga, com essas pequenas mudanças aí. Aproximadamente, tá? Porque vai dar 2,0 alguma coisa. Beleza? E se quiser responder um aumento, quando eu dobro o número, isso corresponde a um aumento de 100%. Dobrou, aumento de 100%. Beleza? Tem quanto tempo o vídeo aí, produção? 12 minutos. 12 minutos. Então, a gente tem esse modelo aqui. Vamos ver um exercício, tá? Agora, pega a apostila, gente, treina bastante isso, de modo a fazer de cabeça. Olha só essa questão 29. Essa questão 29 aqui, ó. Um fio cilíndrico de resistividade ρ e comprimento L tem área de seção igual a A. Bem, se o raio da seção transversal do fio for dobrado, então dobrei o raio. Então, se sublinha, ó, anota isso aí, ó, dobrei o raio. Justamente com seu comprimento. Então, juntamente com seu comprimento. Então, o que quer dizer isso? O comprimento também dobrou. Então, entender essa linguagem. Qual a nova resistência? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Dá para fazer até de cabeça, se o aluno tiver um condicionamento. Resistência, resistividade, comprimento e πr ao quadrado. Tá? Raio transversal. Tá? Ele manteve o mesmo material. Então, aqui vai ser 1. O comprimento dobrou, o π você vai colocar 1. E no lugar do raio, né, ele dobra. Então, 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2 quartos. 2 quartos é meio. Então, qual opção você vai marcar? Então, você tem que entender que a nova resistência, ela vai ser a metade da resistência antiga. Ó, letra A. Questão rápida para ser feita. Esse é o modelo que mais cai. Trabalho dobro, proporção. Outra coisa também. Vamos voltando para aqui, ó. Eu tenho essas resistências aqui. Ó, resistência A, B, C, D e E. Qual dessas resistências eu poderia usar se eu quiser um aquecimento maior? Se eu quero esquentar mais a água ou se eu quero esquentar a água num tempo maior. Eu tenho uma que é metade, 1, 24, 1 e o dobro. Qual que esquentaria a água mais rápido? Tá? Isso cai muito também no vestibular. Essa teria o aquecimento maior. Ó, maior aquecimento. Circuito, ele confunde muito o aluno. O circuito é uma das matérias que mais tem índice de erro, porque se o aluno fizer uma questão sem base teórica, ele vai no achismo, ele vai no que ele chama, fiz pela lógica. O circuito, ele não é uma lógica linear. Então, o que acontece? Se você tem uma resistência menor, o aquecimento ele vai ser maior. Essa aqui, de 24R, ela teria um menor aquecimento. Essa seria uma resistência fraca. O que dá a força, né, o aquecimento, que vai esquentar mais, é a menor resistência.
Lembra de uma história? Se você conseguir associar essas situações, essas histórias, fica fácil de você, na hora da prova, lembrar. Aquela velha história do chuveiro elétrico, que tem uma resistência, aí queimou a resistência. Queimou, não é? Porque aqueceu muito, aí queimou, fundiu aqui, queimou. O que a pessoa faz? Ela descarta esse pedaço e emenda um pedaço menor. O que vai acontecer com o chuveiro? O que vai acontecer com a água do chuveiro? Vai ficar mais quente. O chuveiro vai esquentar mais. Então, tenta entender esse conceito para associar na hora da prova. Quando você reduz a resistência, tá? Aumenta o aquecimento. Então, nessa tabela que eu fiz aqui, ó, esse teria o maior aquecimento, porque teria menor resistência. Isso é fundamental no vestibular, você entender. Tá? Qual o tempo que tem aí, produção? 15 minutos. 15 minutos. A gente tenta fazer um vídeo de em torno de 20 minutos para não ficar muito cansativo. Ó, então, outro modelo de exercício, aquele velho exercício clássico de vai e substituir na fórmula. Você identifica os elementos, substitui. Aí vamos fazer um exercício desse. Ó, na apostila de vocês, ó, questão 30. Aí ele fala o seguinte, um resistor tem 5 ohms. Isso aqui, ó, essa ferraduriazinha aqui, ó, essa é a unidade de resistência. É constituído por um fio de 7 centímetros de comprimento, tá? E seção transversal de 0,2 milímetros. Tá? Seção transversal de 0,5, né? Seção transversal de 0,5 milímetros quadrados. Repare pela unidade, isso aqui é o quê? É o raio? Não, milímetros ao quadrado é a área. Tá? Essa seção transversal que ele está mencionando é a área. Você tem que se ligar na unidade. A unidade ela te dá muita informação. Aí qual a resistividade do material? Repare que ó, tá tudo em metro. Que as opções aqui estão em metros. Aqui está em centímetro, aqui está em milímetro. Então, 3 coisas são importantes aí na física. Tá? Fórmula, que se não souber a fórmula, essa questão não vai ter como fazer. Unidade é fundamental você ter o domínio de unidade. E a interpretação. Vamos lá. E você pode até botar um quarto item que é a continha. Você vai fazer uma continha final. Vamos para cá? Vem para cá, produção. Ó, a fórmula é essa aqui. O que ele deu foi a resistividade. Ó. 5 ohms. Fazer a bonitinho a unidade. Ele quer isso aqui, ó. Isso é o que ele quer. Ele quer a resistividade. Ele deu o comprimento, que é 7 centímetros. E ele deu a área, não é? A área, deixa eu ver aqui, é meio milímetro. E as opções estão em metro. A unidade fundamental, tá? Você vai trabalhar com metro. Então, você pode trabalhar com prefixo. Ó, o cent, ele é 10 a menos 2. Tá? 7 centímetros é 0,07 metros. Você reduz 2 casas. Ou você faz uma regra de 3, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então você tem que chegar até esse valor aqui. Ou pela potência de 10, ou saber que 1 metro tem 100 centímetros, você reduz 2 casas. Agora, unidade de área. Tá? Aqui eu tenho meio milímetro, eu tenho que passar para metro. Aí o milli equivale a 10 a menos 3. 10 a menos 3. Como é milímetro ao quadrado, é 10 a menos 3 ao quadrado. Então você vai ter, ó, 0,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ó, tem que ter um bom domínio de potência de 10, de unidade. Aí vamos jogar na fórmula. Ó, resistência 5, a resistividade que eu quero, o comprimento é 7 vezes 10 a menos 2, vou trabalhar com potência de 10. E aqui eu tenho meio vezes 10 a menos 6. Tá? Substituir. Regrinha da cruz. Isso aqui vai passar para lá. Então vai dar 2,5. Meio vezes 5, 2,5. Vezes 10 a menos 6. O 7 com 10 a menos 2 vai passar aqui para baixo. Pronto, aí eu tenho a resistividade. Vamos fazer uma jogada aí para facilitar a conta. Eu vou transformar isso aqui, ó, 25. Aí, isso aqui é como se fosse 10 a menos 1. Vou fazer bem devagar aqui, ó. É como se fosse 25 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é o que eu quero calcular. Por que eu fiz isso? Tirei a vírgula e passei para a potência 10. Para facilitar a divisão por 7.
Tá? Aí 25 dividido por 7 é por 3, né? Porque 3 vezes 7 é 21, sobra 4. Põe uma vírgulazinha, um zero, aí vai ser por 5. Aí sobra 5, tá? Que é 35. Aí põe um zero, um 7, vai dar mais ou menos isso aí. Tá? Então 25 por 7 dá 3,57. Aí vamos trabalhar com a potência de 10. Aqui, ó, repete a base, soma os expoentes. Vai ficar 10 a menos 7. Essa potência de baixo, você vai juntar a potência, vai ficar 10, e a potência de baixo passa para cima mudando o sinal. Essa é uma grande jogada para não ter erro. Então você vai ter, ó, 3,57 vezes 10 a menos 5. Qual a unidade? Ohms por metro. Como é questão de múltipla escolha, a unidade não vai ser o problema na hora de você ver, porque vai estar tudo na mesma unidade. Aí qual seria a opção? Tá? Ó, letra A, mesmo porque você tem uma linguagem aí, uma coisa aproximada, tá? Nós fizemos a conta lá, deu 3,57 vezes 10 a menos 5. Repare que você tem muitos deles, ó, aqui, ó, esse, o que está alterando é só a ordem de grandeza. Isso ocorre quando o aluno erra na questão de mudança de unidade, tá? Aí ele não consegue chegar à resposta correta, ele vai errar na potência de 10. Beleza, gente? Treina isso aí, mas principalmente aquela jogada de proporção, dobro, triplo e, se possível, entender a parte de porcentagem, aumento, tá? Percentual. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, se cuida. Tchau!